Espécies são entidades biológicas razoavelmente constantes e não é difícil avaliar que a estabilidade está relacionada a uma constância no número e tipos de genes e cromossomos. Na verdade, o número de cromossomos de uma espécie é um dado biológico significativo, mas como os genes mudam em número através da perda ou adição, assim também fazem os cromossomos. O processo é esporádico, pois as divisões celulares e cromossômicas são fenômenos regulares, porém ocorrem variações, que por vezes são perpetuadas a fim de dar origem a novas espécies vegetais. Dois grandes grupos são formados, os euploides e os aneuploides. No primeiro grupo estão os autopoliploides, que vêm a ser indivíduos que tiveram seus genomas gaméticos duplicados, triplicados, formando diploides, triploides e assim por diante. Alopoliploides possuem genomas de diferentes origens e foram originados de cruzamentos interespecíficos ou intergenéricos que ocorreram na natureza, ou foram resultantes de cruzamentos artificiais. Nesse último caso, o Triticale é um exemplo, pois foi o cereal obtido do cruzamento de Triticum aestivum e Secale cereale. 2/3 de todas as espécies de gramíneas são poliploides. As ploidias são frequentes em plantas, mas raras em animais. Acredita-se que nos animais há distúrbios nos mecanismos de determinação do sexo, barreiras para a fertilização cruzada, barreiras histológicas. Quando ocorre nos animais, refere-se a mosaicos. Nas plantas, geralmente ocorre no indivíduo todo. E como ocorre? A não disjunção dos cromossomos durante uma meiose pode originar gametas em todo o conjunto dos cromossomos característicos da espécie. A autofecundação, comum entre as plantas, pode constituir zigotos poliploides, com o dobro dos cromossomos da espécie progenitora. Muitas espécies de culturas familiares, incluindo trigo, milho, cana-de-açúcar, café, algodão e tabaco, são poliploides, seja através de hibridização intencional e seletiva, seja por criação de animais ou como resultado de uma poliploidização mais antiga. Poliploidia também é pensado para ser o mecanismo pelo qual certas espécies evoluíram, particularmente elevando alguns números de cromossomos. Poliploidia é comumente inferido quando os números de cromossomos entre espécies estão estritamente relacionados seguindo uma série poliploide. Foi demonstrado menor frequência na ocorrência de poliploidia pela observação de multivalentes durante a meiose. Organismos tetraploides ocorrem espontaneamente em populações naturais de ploides pela não disjunção, em tecidos somáticos ou reprodutivos ou pela formação de gametas não reduzidos. Podem ser conduzidos por choques de temperatura, cultura de tecidos e células, irradiações e colcistina. Apresentam crescimento lento e exibem folhas grandes e verdes escuras. Fenótipo gigante é caracterizado pelo aumento das células, estômatos, folhas, pólen e sementes. Nos vegetais, a poliploidia é um evento muito comum, sendo que normalmente plantas com maior quantidade de cromossomos são mais produtivas que as diploides. Alguns produtores chegam a induzir a poliploidia em vegetais através da colchicina para aumentar sua produção. Essa substância faz com que não ocorra a formação da fibra do fuso e, consequentemente, interrompe a divisão. Nesse caso, formam-se indivíduos tetraploides. A poliploidia é muito mais rara em animais do que em plantas, mas há centenas de exemplos de acontecimentos recentes e antigos de poliploidização em animais. Incidência de espécies poliploides em insetos, peixes, anfíbios, répteis e mamíferos sexuais. Os organismos eucariotos são geralmente diploides. A poliploidia pode ter consequências em diversos processos celulares, como por exemplo no desenvolvimento inicial e na regulação da expressão gênica. Os peixes são um dos grupos de vertebrados onde a poliploidia é mais tolerada. A euploidia pode resultar na diminuição ou no aumento de um conjunto de cromossomos haploides. A ocorrência de euploidias em humanos é bastante rara e, quando ocorre, é incompatível com a vida. Denomina-se de haploidia a condição em que um indivíduo apresenta apenas um conjunto de cromossomos. Esse tipo de euploidia é comum em alguns vegetais, fungos, abelhas, vespas e formigas. No homem, essa característica faz com que o indivíduo não sobreviva. Em humanos, a triploidia é mais frequente quando comparada com a tetraploidia. Em ambos os casos, é comum que a gestação termine em abortos espontâneos. Em caso de triploidia, o indivíduo pode nascer, porém morre cerca de uma semana após o nascimento. Isso ocorre porque essa condição leva a uma grande quantidade de malformações.
Os autopoliploides são indivíduos cujos progenitores são da mesma espécie e a poliploidia resulta de um erro na divisão do zigoto. Os alopoliploides, por seu turno, resultam de progenitores de espécies diferentes e surgem em decorrência de uma duplicação cromossômica no híbrido. No processo de meiose, assim como na mitose, pode ocorrer a distribuição incorreta de um ou mais cromossomos. Fenômenos este conhecido como não disjunção cromossômica. Um gameta portando um cromossomo a mais ou apresentando um cromossomo a menos se funde a um gameta considerado normal, dando origem a um zigoto modificado, portando um número cromossômico diferente do esperado. Entre os efeitos da poliploidia, 3 são de especial significância. 1. Qualquer aumento no número de cromossomos altera a segregação gamética. 2. O aumento de cromossomos é acompanhado quase que inevitavelmente por um maior tamanho da célula de onde provém o melhor comportamento de muitos poliploides. 3. Qualquer aumento no número de cromossomos proporciona um disfarce ou cobertura de alelos excessivos deletérios. Geralmente, os poliploides possuem maior desenvolvimento e vigor que os diploides, dos quais derivaram, tendendo a produzir folhas mais longas e cores mais escuras, flores e sementes de maior tamanho e células maiores. O mais importante efeito fenótipico é sobre a fertilidade dos poliploides. Os dados indicam que a esterilidade é devida à distribuição irregular dos cromossomos durante a divisão meiótica, devido às múltiplas associações formadas pelos bivalentes, principalmente nos autopoliploides. O maior número de genomas parece alterar o equilíbrio dos processos fisiológicos com reflexos na fertilidade. Entretanto, a esterilidade muitas vezes não é desfavorável por um todo. As plantas triploides podem vencer essa barreira com a reprodução vegetativa, como é o caso da bananeira e do limão Tahiti.